Olá pessoal, saudações, aqui é o Rodrigo Aguiar da Radiologia Ortopédica. Então eu tô passando aqui para a gente dar continuidade da nossa série aí, como ver e laudar lesões meniscais. A gente ainda tá acabando aí a parte básica, né? Eu quero falar com vocês hoje sobre uma coisa muito importante para o menisco, que é a vascularização meniscal, né? Muito importante para fazer para ter a cicatrização meniscal de uma forma adequada, por exemplo. Então a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso aqui nesses próximos minutos. Então eu falei para vocês na aula passada ou no vídeo passado sobre a anatomia meniscal, e agora eu quero falar com vocês, né, continuar a tentar fazer o strike aqui da parte básica das lesões meniscais, ou pré-lesões meniscais, né? Eu quero falar com vocês hoje sobre a vascularização meniscal. Então, e depois, na próxima aula, que eu já devo gravar na sequência, eu vou falar sobre a microestrutura meniscal. Então, dando sequência aqui, então vamos lá encaixar essa próxima peça no nosso quebra-cabeça aí, que é a vascularização meniscal. Então aqui eu quero mostrar para vocês da onde começa a vascularização meniscal, né? Então aqui a gente tem a artéria poplítea nesse desenho aqui que eu fiz. E aí a gente tem aqui em cima as artérias geniculares, né? A lateral superior e a medial superior. E aqui embaixo nós temos a lateral inferior e a medial inferior. Então esse plexo todo aqui dessas artérias geniculares é que vai ajudar a fazer a vascularização, que vai nutrir os meniscos. Também tem essa outra artéria aqui, que é a genicular média, que ela também ajuda, ela irriga principalmente ali os ligamentos cruzados, a cápsula posterior e também as raízes meniscais posteriores um pouco, mas eu acho que a gente vai falar sobre isso aí na sequência ou em próximas aulas que a gente for falar sobre raízes meniscais. Então, essa artéria genicular lateral inferior, inclusive, ela pode ser um pitfall de ruptura de menisco lateral, porque ela é bem coladinha, ela é bem junta do corpo do menisco lateral aqui, ela tem um aspecto tubuliforme, né? Mas, assim, para ser bem sincero para vocês, isso é um erro, ou isso é uma coisa que é mais de principiante fazer esse erro de confundir a artéria genicular lateral inferior com realmente uma ruptura meniscal do menisco lateral, mas enfim, isso pode acontecer, mas é muito difícil, porque fica bem claro que você vê que é uma estrutura vascular, porque ela é tubuliforme, ela vai seguindo imagem por imagem. Então aqui a artéria genicular média que eu acabei de falar para vocês. Bom, com relação então à vascularização aqui, como é que a gente vai ver isso aqui na ressonância magnética? Então aqui a gente tem a ressonância magnética do joelho no plano coronal, um DP, uma densidade de prótons com saturação de gordura, né? Essa aqui é a porção lateral, olha a fíbula aqui, ó. E aqui, ó, a gente tem as artérias geniculares, ó, lateral superior e a medial superior aqui, que ficam bem aqui em cima, na região mesmo metafisária ou na transição meta-diafisária aqui femoral. E aqui embaixo, ó, a gente tem, ó, a artéria genicular lateral inferior, repare que ela é bem coladinha, ó. Ela tá sempre junto do corpo do menisco lateral nessa região, então às vezes é descrito como um pitfall, mas é difícil realmente a gente confundir isso aqui com uma ruptura. E a artéria genicular inferior, medial inferior, que ela fica aqui mais para baixo, ela fica próximo da inserção do ligamento colateral medial, fica próximo da inserção dos tendões da pata anserina aqui embaixo. Então essas aqui são as 4 artérias geniculares, né, as laterais e as mediais, e aqui no meio, nessa região aqui, a gente tem a artéria genicular média, que ela vai irrigar também aqui os ligamentos cruzados e mais as raízes meniscais posteriores, também tem essa irrigação nessa região. Mas repare que a gente consegue aqui, ó, seguir as artérias, quando a gente vai de corte a corte, as artérias superiores estão aqui, as geniculares superiores estão aqui, as geniculares inferiores, elas estão aqui, a gente pode seguir corte a corte cada uma dessas artérias, é muito bacana de ver em todos os planos, e quando eu for fazer um vídeo mais prático, mostrando as imagens na ressonância magnética, digamos assim, no exame mesmo, eu vou mostrar isso para vocês também, beleza? Então, dando continuidade aqui, chega de falar das grandes vias, né? Eu falei para vocês até agora ali da artéria poplítea, dos ramos grandes ali que vão ali chegar próximo dos meniscos medial e lateral, mas isso aí são as grandes vias, né? O que eu quero falar para vocês aqui, o que eu quero saber é da microvascularização meniscal, né? O que eu quero saber é isso aqui, ó. Qual que é o sangue entregue ali na ruazinha, né? Ali onde vai afunilando ali para o consumidor final, que é realmente o menisco. Então é sobre isso que a gente vai falar agora aqui na sequência, tá? Então aqui a gente tem o menisco, né? Esse aqui é um corte cadavérico mostrando aqui o menisco. Então a gente tem essa porção periférica, que é a porção vascularizada do menisco, que é chamada também de zona vermelha ou red zone. A gente tem aqui uma zona, que é a zona vermelha-branca, né? Aqui eu estou chamando de zona rosa, mas é a Red White Zone, ou a zona transicional,
que já não tem uma vascularização que chega a essa região assim de uma forma mais consistente. E aqui a gente tem a zona branca ou a white zone, que é a zona realmente vascular, que não tem vascularização nenhuma. Até esse meu desenho aqui, digamos assim, que ele está muito bonzinho com essa red white zone. Essa red white zone, na verdade, ela é bem menor, e a zona branca ela acaba pegando uma área bem grande aqui. Eu vou mostrar para vocês numa imagem próxima, que eu vou falar da classificação da ISACOS sobre as lesões meniscais, e eu vou mostrar para vocês aonde que eles encaram que é a zona vermelha, a zona de transição e a zona branca, que é a vascular. Então, esse aqui é um problema que a gente tem no menisco, né? A zona vermelha, ela é periférica, ela é muito vascularizada, então nessa região ocorre a cicatrização meniscal melhor, né, ideal, e depois a gente vai indo cada vez mais para o centro do menisco, diminuindo essa vascularização até ficar avascular. E aí, quando a gente tem lesões nessa porção mais periférica meniscal, isso aqui é um problemaço para fazer a cicatrização adequada, né? Na verdade, na grande parte das vezes não vai fazer a cicatrização adequada porque não tem essa vascularização. Então, o que a gente quer saber é isso aqui, né? Até onde que vai aqui, que é a entrega no consumidor final, e aí é nessa zona vermelha aqui que a gente tem essa entrega realmente de sangue que vai para o menisco. Então, essa zona vermelha, no menisco lateral, ela é mais ou menos de 10 a 25% da espessura periférica do menisco, e no menisco medial vai de 10 a 30%. Então é um pouquinho até mais, tem um pouquinho mais de vascularização, ela vai um pouquinho mais para a porção central no menisco medial até do que para o menisco lateral, mas é pouca coisa, mas essa aqui é mais ou menos a proporção que a gente tem da espessura da zona vermelha em relação a todo o tamanho do menisco, né, no menor eixo dele. A zona rosa e a zona branca, a nutrição ela é feita por difusão de líquido sinovial e movimentação mecânica. Existe o maior suprimento vascular para os cornos, né, posteriores, anteriores e para as raízes meniscais do que para os corpos meniscais. Tem um pouco mais, principalmente ali junto das raízes, ali tem uma maior vascularização. E a zona vermelha do menisco lateral, isso aqui é interessante, adjacente ao hiato poplíteo, ela não é tão vermelha, assim, não tem aquela vascularização toda que a gente tem na zona periférica das demais regiões do menisco medial e do menisco lateral também. Então, a zona vermelha que fica junto do hiato poplíteo, ali na transição do corpo com o corno posterior do menisco lateral, na verdade, ela não tem vascularização quase nenhuma. A vascularização dela é muito pobre ali na região, tanto que na classificação da ISACOS, eles falam que eles relatam quando a lesão acontece nessa região do menisco lateral, porque é encarado como uma área, digamos assim, com um pior prognóstico, uma pior vascularização, mais difícil de cicatrizar, ok? Então, dando sequência aqui para o nosso próximo slide, agora mostrando aqui ó, a vascularização meniscal, né, a zona vermelha, ela acontece então aqui mais na periferia, né? Aliás, isso aqui é só para mostrar o Dr. Steven Arnowski. Olha, eu treinei para falar esse nome antes, mas não dá. Arnowski, eu acho que é assim, tá? E ele é um dos grandes pesquisadores aí que descobriu, que ficou em cima aí da vascularização meniscal para mostrar para a gente como é que é. O interessante é que ele, se eu não me engano, ele é da veterinária, mas ele transita entre a medicina veterinária e a medicina, assim, ele tá nas duas sociedades, ele tá em uma, ele tá em outra, e ele tem muita pesquisa básica de vascularização meniscal feita pelo Dr. Steven, né? Não vou falar o sobrenome, vai ficar no Steven mesmo. E aqui, então, essa imagem aqui é clássica dele, é de um dos trabalhos que ele fez. Mas mostrando aqui, né, o menisco medial está aqui, a vascularização periférica do menisco medial, um pouquinho maior nos cornos anterior e posterior e junto das raízes meniscais. Olha o menisco lateral aqui, a vascularização é principalmente periférica. Repara aqui que essa que é a área do hiato poplíteo, né, o tendão do poplíteo ele passa mais ou menos nessa região aqui, da transição do corpo com o corno posterior, e aqui a vascularização é muito pobre, mesmo na periferia meniscal, tá bom? Então fica a dica, isso é uma coisa importante de saber na hora que vocês estiverem vendo aí as lesões meniscais, escrevendo as lesões meniscais e para ter o contexto, né, do que vai acontecer ou como vai tratar a lesão ali naquela região. Então a periferia meniscal é mais vascularizada e olha aqui a região do hiato poplíteo, onde a gente praticamente não tem uma vascularização adequada na periferia do menisco lateral nessa região. Dando sequência agora, né,
Agora, essa pergunta que eu quero, que a gente tem que responder, né? Dá para ver isso na ressonância magnética? Porque, beleza, Rodrigo, você falou tudo isso agora, é muita teoria bacana, mas dá para ver isso na ressonância magnética? E a resposta é essa aqui, ó, não asterisco, tá? Mas a gente pode medir a distância. Por que eu coloquei asterisco? Porque existem algumas técnicas mais de ressonância magnética mais avançadas, algumas sequências experimentais que elas conseguem definir essa zona periférica do resto, da zona vascularizada, da zona não vascularizada, mas isso aí é uma coisa muito experimental, isso é uma coisa muito ainda de pesquisa, isso aí não está na prática clínica, então por isso aqui, de forma geral, a gente não consegue ver a vascularização meniscal propriamente dita na ressonância magnética, mas a gente pode medir a distância, né? Então mais ou menos a red zone, ou a zona vermelha meniscal, ela vai medir ali de 2 a 3 milímetros, né, no menisco medial e no menisco lateral. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Aqui, ó, esse paciente aqui, ó, tem uma rotura, né, era uma rotura vertical, um pouquinho obliquadinha, mas é uma rotura vertical na periferia do corpo do menisco medial, tá? Então, a pergunta é essa aqui, ó. Será que é só uma lesão de periferia meniscal? É só uma lesão de red zone? Ou será que ela passou da red zone, né? Então, o que a gente faz nesses casos? A gente mede essa distância. Então, medindo aqui, ó, repare que a red zone de 2 a 3 milímetros, ela vem até aqui, mais ou menos, ó. Da periferia meniscal até aqui, essa aqui seria a red zone, seria a zona vermelha. Repare que essa lesão, ela se estende também passando a zona vermelha, principalmente na porção inferior da lesão. Então, é uma lesão de zona vermelha e de zona de transição red-white, né? Ou da zona rosa aqui, ou da zona de transição. Então, isso aqui a gente consegue dizer nos nossos exames de imagem, da ressonância magnética, a gente consegue colocar isso aí no nosso laudo. Essa lesão, por exemplo, como é uma lesão que ela vem da periferia, ela está indo um pouco para a zona de transição, mas ela tem lesão na periferia também, geralmente essas lesões assim, ou o ortopedista ele vai suturar a lesão, ou se deixar para cicatrizar, ela cicatriza, porque ela tem essa vascularização aqui que vem da periferia e acaba preenchendo também essa porção de transição aqui da zona vermelha com a zona branca, né? Mas geralmente isso aqui é uma lesão que o ortopedista, dependendo de outros fatores, que eu não vou entrar em detalhes aqui agora nesse nosso vídeo, mas o ortopedista ele pode suturar e a sutura ela vai ter um bom potencial de cicatrização, porque está pegando principalmente a periferia, está indo um pouquinho para a zona intermediária, mas essa lesão indo para a periferia também é uma garantia também que o sangue ele deve passar aqui para a zona intermediária junto, adjacente aqui nessa região, tá bom? Então agora, nesse nosso próximo slide aqui que eu quero mostrar para vocês, essa é aquela classificação da ISACOS, da localização da rotura meniscal, né? A ISACOS, que é a International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopedic Sports Medicine, eles têm a nomenclatura deles, os critérios para classificação de lesão meniscal, que a gente deve conversar numa próxima aula, mas uma das formas, um dos jeitos que eles pedem para descrever ou que eles escrevem a lesão meniscal é essa localização da rotura no menor eixo, né? Então, a zona 1, que é a zona vermelha, é uma zona que vai até 3 milímetros da periferia meniscal. A zona 2, então, é de 3 a 5 milímetros aqui, né? Então, até aqui é 3 milímetros. Então, de 3 a 5, isso aqui, esses 2 milímetros aqui, isso aqui é a zona 2. E a zona 3, que é a zona branca, que é a white zone, digamos assim, é toda essa região com espessura maior que 5 milímetros que vai para o centro do menisco. Por isso que eu falei para vocês, no começo desse vídeo, que aquele meu desenho lá da zona rosa ou da zona de transição red-white, ela tava meio... Eu tava dando uma superestimada, né? Mas é porque acaba que a zona branca, ela pega uma boa parte desse menisco, né? Então, essa aqui é a classificação da ISACOS, eles preconizam classificar a lesão, se ela está na zona 3, na zona 2, na zona 1, sempre dando um enfoque para qual que é a maior zona, né? Por exemplo, naquele nosso caso que a gente viu no passado, no slide passado, a lesão começava na zona 1 e ia para a zona 2. Então, era uma lesão de zona 2, porque ela vai... Você vai graduar pela maior zona aonde que a lesão ela chegou. Mas só para a gente começar a falar um pouco sobre como que a gente classifica as lesões meniscais aí, entrando aí inclusive na classificação ISACOS, beleza? Então, vamos dar sequência aqui. O grau de rotura, então, ela é dado pela maior zona, né? Isso eu acabei de falar para vocês nesses minutos agora que passaram. Bom, por que é importante saber disso? Por que é importante saber, então, da vascularização meniscal? Então, porque interfere na conduta das lesões meniscais. O ortopedista,
ele vai se basear muito aonde é que está a lesão para saber o que ele vai fazer. As lesões periféricas na zona vermelha têm maior chance de cicatrizar, enquanto que o grau de vascularização ele está associado a mudanças bioquímicas, histológicas e funcionais do menisco, então por isso que a gente tem algumas diferenças também zonais, né? Como por exemplo, nos córneos posteriores a gente tem maior vascularização, junto das raízes meniscais também, mas por isso que é importante a gente saber, a gente conhecer mais a vascularização meniscal, principalmente eu acho, por isso aqui, né, que ela interfere na conduta das lesões meniscais e o ortopedista ele vai, um dos pilares que ele vai se basear para ver qual que é o método ou qual que é o jeito que ele vai tratar a lesão meniscal é saber se está numa zona vascularizada ou numa região não vascularizada, ok? E calma aí que tem mais coisa, ainda não é hora de vocês irem embora, ainda a gente vai conversar sobre mais uma coisa bacana aqui da vascularização meniscal, que é isso aqui, ó, a franja. Vocês conhecem a franja? Só que é a franja sinovial. Tem uma franja sinovial aqui, ó. Agora deixa eu botar a fotinha inteira que vocês vão entender, que aqui a gente tem o menisco, ó. E aí o menisco, você tem aqui a porção periférica meniscal, né, que é a porção vascularizada, e junto dessa porção periférica aqui, ó, na superfície meniscal, existe uma franja sinovial vascularizada nessa região, tá? Existe uma franja sinovial vascularizada aqui. Essa franja sinovial aqui, são loops vasculares aqui que existem nessas regiões. A princípio, essas franjas, elas não nutrem diretamente os meniscos, mas o que acontece? Mas elas podem se tornar importantes com um estímulo correto, tá? E quem é que vai dar esse estímulo correto? O ortopedista. Então, como que isso aqui o ortopedista ele pode usar a favor dele, por exemplo, né? Ele pode fazer uma abrasão dessas franjas sinoviais, tá? E fazendo essa abrasão dessas franjas sinoviais, por exemplo, o paciente tem uma ruptura aqui na zona intermediária, ou na transição da zona intermediária com a zona branca, ou uma ruptura que foi para uma dessas regiões, e ele quer tentar dar um boost, quer tentar melhorar a vascularização meniscal ali, para fazer a cicatrização meniscal. Então ele faz uma abrasão, ele pode fazer uma abrasão dessas franjas sinoviais, e aí, digamos assim, que ele desfaz esses loops vasculares, e aí vai criar uma vascularização, digamos assim, mais periférica aqui na superfície meniscal, que ela pode ajudar a nutrir a área da ruptura meniscal, onde precisa de uma melhor vascularização para fazer a cicatrização meniscal. Então aí sim a franja sinovial, ela entra no jogo da vascularização meniscal, beleza? Então ele faz isso junto da superfície superior meniscal, junto à superfície inferior meniscal, ele pode criar essa rede vascular aí, digamos, secundária, para ajudar a cicatrizar uma lesão meniscal. Também pode ser feitas perfurações meniscais, condutos bioabsorvíveis, tem estudos mostrando às vezes que já mostraram que os condutos eles deixam o menisco mais fraco, e acho que a trefinação, né, meniscal, ela é até um pouco mais usada do que os condutos, mas enfim, eu só estou colocando aqui para vocês verem que tem vários jeitos que a gente, digo, os ortopedistas, eles tentam melhorar essa vascularização meniscal para ela atingir um ponto a mais para poder fazer a cicatrização de uma lesão meniscal, que se não conseguir fazer essa cicatrização, a lesão meniscal ela não melhora, e aí às vezes tem que fazer meniscectomia, e isso daí é um problema para o paciente, né? Então, às vezes vai ter que fazer uma sutura meniscal, alguma coisa assim. Cada vez mais as suturas meniscais elas estão sendo feitas mais longe da periferia meniscal. Tem vários fatores, tem vários tratamentos, digamos assim, coadjuvantes, que ajudam aí a melhorar, dar um boost nessa cicatrização meniscal e tentar, digamos assim, melhorar a vascularização meniscal é uma delas. Então, essa franja sinovial, né, é uma carta na manga para o tratamento das lesões meniscais. A franja sinovial, ela não irriga diretamente os meniscos, mas se for preciso, o ortopedista ele pode dar uma raspadinha ali, ele pode fazer uma abrasão ali e deixar aquela área, digamos assim, desfaz os loops vasculares, e aí essa vascularização sim, ela pode chegar nos meniscos. Beleza? Isso é uma coisa bem legal e como é que se diz, a gente tem que usar tudo realmente que tem aí na manga para tentar aí salvar o menisco e fazer isso aqui, né? E a gente cada vez mais, né, nós continuamos a procurar formas de avançar com essa vascularização meniscal, a puxar essa zona vermelha cada vez mais para o centro do menisco, né? Então é isso aí, a gente está sempre correndo atrás disso aí, a medicina está sempre correndo atrás de tentar arrumar um jeito de burlar
a natureza aqui e melhorar a vascularização meniscal para a região mais central do menisco. Então isso aqui, né, a área periférica meniscal é uma área irrigada, é uma área, digamos assim, vascularizada, digamos, onde você tem lesões meniscais e elas cicatrizam, e na porção central meniscal, na zona branca, é uma área ali que é avascular, é uma área mais difícil de haver algum grau de cicatrização. Então o que a gente quer fazer é isso daqui, né, puxar essa área mais vascularizada, mais irrigada, para substituir essa área sem essa irrigação, então reduzindo a zona avascular meniscal. E de forma que o menisco, então, ele seja todo irrigado, né, com sangue, é claro, e que a gente possa, que isso aí possa ajudar no tratamento das lesões meniscais para que elas cicatrizem numa sutura meniscal, por exemplo, para que haja uma cicatrização e que não seja preciso fazer nenhum grau de meniscectomia, por exemplo. Mas a gente sabe que isso aí é utopia, né? A gente trabalha mesmo para tentar melhorar um pouco essa vascularização meniscal, mas o foco é sempre tentar aumentar o máximo que possível para a gente conseguir salvar o máximo possível do menisco. Beleza? Então era isso que eu tinha para falar para vocês desse nosso vídeo de hoje. Esse vídeo de vascularização meniscal eu estava com muita vontade de fazer. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. E uma referência que eu tenho usado bastante, que eu gosto muito, é o Insall Scott da cirurgia do joelho. E vários das referências, das coisas que eu estou falando aqui, tem nesse livro, tem também no livro do Resnick, algumas coisas no livro do Stoller, e tem vários artigos científicos também no meio. Eu não fico colocando também todos os artigos aqui, porque a intenção aqui é ser uma aula mais dinâmica, uma aula mais rápida, ou um vídeo, né? Não é nem uma aula, mas um vídeo para a gente conversar sobre os assuntos. Mas esse daqui é um outro vídeo, que é um outro livro que eu uso bastante. Muitas das coisas que a gente conversa, eles têm embasamento também no livro do Insall, tá bom? Então é isso aí, um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.